O grupo de WhatsApp dos pilotos da Fórmula 1 está explodindo e a FIA já convocou reunião de emergência. Se você quer entender por que Suzuka quebrou o regulamento de 2026 ao vivo, você está no lugar certo. Inscreve-se no canal agora e ativa o sino, porque essa história tem desdobramentos toda semana. Gabriel Bortoleto larga em nono, faz tudo certo e em poucos metros é engolido pelo pelotão como se o motor da Audi tivesse sofrido um curto-circuito. Nos boxes, o clima é de pânico. Oliver Bearman acaba de estampar o muro num impacto de 50 G, porque a diferença de velocidade entre dois carros na mesma reta chegou a 50 km por hora. O que aconteceu em Suzuka não foi erro de pilotagem, foi a prova física de que o grid da Fórmula 1 perdeu o controle dos próprios carros, e o motivo real está fazendo o grupo de WhatsApp dos pilotos explodir, com uma revolta que a FIA não consegue mais abafar. O GP do Japão foi o cenário onde a máscara do regulamento caiu de vez. O que era para ser o futuro da Fórmula 1 virou o pesadelo do gerenciamento de energia, um cálculo frio que pune exatamente quem tenta ser mais arrojado. Max Verstappen soltou o verbo sem economizar. O tetracampeão disse que a pilotagem virou um jogo de xadrez elétrico, onde o talento vale menos que um algoritmo de recarga. Nas palavras dele, não é muito divertido, para ser honesto. A palavra certa é gerenciamento. A sensação não é de Fórmula 1. Parece Fórmula E com esteroides. Verstappen ainda comparou a situação a um Mario Kart. Você usa o boost, fica sem nada e o adversário passa de volta. O layout de Suzuka agravou tudo. Reta longa, chicane pequena, reta longa de novo, sem tempo de recarregar entre uma e outra. Essa dinâmica tem um nome técnico que está destruindo corridas na F1 2026: clipping. É quando a unidade de potência híbrida para de empurrar o carro e começa a recarregar a bateria. Mesmo com o piloto cravando o pé no acelerador até o fundo, o carro trava a velocidade ou até desacelera no meio da reta, criando um efeito sanfona que transforma ultrapassagens em roleta russa. A FIA já havia tentado atenuar o problema antes mesmo da corrida, reduzindo o limite de energia da classificação de 9 para 8 MJ como ajuste de emergência. Não resolveu. Fernando Alonso foi ainda mais sombrio no diagnóstico. O bicampeão alertou que as ultrapassagens agora são puramente acidentais, sem nenhum mérito estratégico real. Nas palavras dele, ultrapassar hoje é por acaso. De repente você se vê com a bateria mais carregada que o carro da frente e ou você bate nele ou o ultrapassa. É uma manobra evasiva, não uma ultrapassagem. Alonso acredita que a habilidade foi varrida para debaixo do tapete. As curvas de alta velocidade em Suzuka viraram meras estações de recarga, onde o piloto é obrigado a aliviar o pé só para ter potência mínima na reta seguinte. E completou com a provocação que correu o paddock inteiro. Até um chefe de cozinha poderia dirigir esse carro agora. Mas se o clipping é universal, por que a Audi parece estar num buraco muito mais fundo que as outras equipes? Aqui entra o erro de conceito que ninguém dentro da equipe quer admitir em voz alta. A Audi escolheu um compressor de turbo de grande porte para sua estreia na Fórmula 1. Na teoria, isso entrega mais fôlego em alta velocidade. Na prática, gera o chamado turbo lag. O turbo demora para responder, e enquanto isso não acontece, o motor a combustão fica sem torque na saída da curva. Para o carro não ficar imóvel nesse intervalo, a equipe é obrigada a queimar a bateria de forma agressiva logo na aceleração inicial. O resultado é matemático e impiedoso. Bortoleto gasta o cartucho elétrico para simplesmente tirar o carro da imobilidade na saída da curva, enquanto os rivais, com turbos mais eficientes, usam essa mesma energia apenas para ganhar velocidade final na reta. É uma armadilha de conceito que se repete volta após volta, 53 vezes em Suzuka. O próprio Bortoleto foi direto ao admitir a frustração. A corrida foi boa no geral, mas as dificuldades nas retas foram pesadas. Ele terminou em 13º, assistindo adversários passarem como se estivessem em outra categoria. Kimi Antonelli completou o diagnóstico com precisão. Você faz uma ótima manobra, mas na reta seguinte vira um alvo fácil porque o sistema simplesmente desliga. O mecanismo regulatório que permite tokens extras de desenvolvimento para fabricantes em desvantagem existe,
Mas a primeira avaliação formal só acontece em Mônaco, no início de junho, sem atalho antes disso. E aqui está a grande contradição que destrói qualquer argumento de que a F1 2026 é ruim para todo mundo: a Mercedes. Enquanto a Audi afunda, George Russell e Kimi Antonelli dominaram a primeira fila no Japão, provando que o dever de casa foi feito com uma competência que os rivais ainda não conseguiram replicar. A Mercedes entendeu as entrelinhas do regulamento onde os outros leram apenas as letras. A equipe focou na eficiência do ciclo de recarga, recuperando energia de forma tão inteligente que consegue manter velocidades finais altas por muito mais tempo, sem sofrer o apagão elétrico que paralisa os rivais. Russell defendeu o trabalho dos seus engenheiros, mas admitiu a superioridade sem cerimônia. Neste momento, como Mercedes, temos uma boa vantagem sobre todos os outros. E foi honesto ao completar que é fácil falar com otimismo quando se tem o melhor motor do grid nas costas. A leitura crua é essa. O problema não é apenas a regra imposta pela FIA. É quem não teve competência para projetar o motor certo para essa nova era. E quem está pagando esse preço semana após semana é Bortoleto. Só que essa disparidade técnica gritante criou um racha político sem precedentes dentro do paddock. De um lado, quem acertou o projeto quer manter tudo como está para colher os frutos do trabalho bem feito. Do outro, pilotos exaustos e equipes em pânico pressionam por mudanças imediatas no código técnico. Alexander Wurz, que representa o sindicato dos pilotos, revelou que o grupo de WhatsApp dos atletas está em ebulição com discussões acaloradas sobre segurança. Mensagens circulam 24 horas por dia com propostas técnicas para evitar que eles continuem sendo passageiros de um sistema imprevisível. Liam Lawson confessou à F1 TV estar mentalmente drenado. Você pensa muito mais enquanto dirige do que no passado. É exaustivo, e não apenas fisicamente, é cognitivo. O acidente de Behrman na volta 22, com 50 km por hora de diferença de velocidade para o carro à frente e impacto registrado em 50 G, foi o estopim que faltava. Ele bateu a 308 km por hora e saiu mancando. Sem rodeios, descreveu o que sentiu. Foi uma diferença massiva, um overspeed assustador que faz parte deste regulamento, mas não lhe deram espaço. A pressão coordenada foi tamanha que a FIA foi forçada a marcar reuniões de emergência para abril, incluindo um encontro com Stefano Domenicali pessoalmente. Quando o presidente da categoria entra na sala, é porque o fogo chegou ao andar de cima. Estão na mesa 6 propostas para mudar o jogo antes que a situação piore. Entre elas, aumentar a capacidade de recuperação de energia de 250 kW para 350 kW, ou reduzir a potência máxima do MGU-K para que a bateria sustente a volta inteira em vez de se esgotar no meio das retas. A FIA soltou uma nota protocolar dizendo que qualquer ajuste requer simulação cuidadosa e análise detalhada. A tradução real é que estão em pânico tentando consertar o regulamento sem admitir publicamente que o pacote técnico original nasceu com falhas estruturais graves. Binotto já começou a pedir paciência, afirmando que milagres não são possíveis no desenvolvimento de motores. Ele sabe que se a regra não mudar pelo caminho técnico, a Audi vai conviver com esse problema por muito tempo. A leitura direta e sem filtro é a seguinte: a segurança virou o escudo perfeito para esconder incompetência técnica. A Audi está usando o cansaço legítimo dos pilotos e o risco real de acidentes para tentar forçar uma mudança nas regras que a Mercedes já provou serem viáveis. É a velha política da Fórmula 1. Se você não consegue ganhar na pista, tenta mudar o livro de regras. A realidade é crua e dói para o torcedor brasileiro. O motor da Audi nasceu com um defeito de conceito e Bortoleto é a principal vítima dessa aposta errada. A temporada dele agora depende mais de uma decisão política em Paris do que do próprio talento em Miami ou em Mônaco. A F1 2026 premiou software, integração híbrida e inteligência de engenharia e puniu severamente quem ficou preso a conceitos ultrapassados de metal pesado. A pergunta que fica é sua:
A FIA deve mudar as regras agora para salvar a competitividade e segurança, dando uma segunda chance para quem errou o projeto? Ou deve deixar o regulamento como está e premiar o mérito de quem fez o dever de casa? Nivelamento por baixo ou sobrevivência do mais apto tecnicamente? Comenta aqui embaixo. Essa discussão merece sua opinião. E se você quer continuar acompanhando essa briga de bastidor semana a semana, com análise real e sem eufemismo, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio, porque essa guerra ainda está no primeiro round.